As duas últimas, Esforça foi a novidade na lista de relacionados do Vasco da Gama para a partida contra o Melgar no Peru, estreia Cruz-Maltina na Sul-Americana. Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco. Durante a live do canal do Nicola dessa segunda-feira, me perguntaram se Brian Rodrigues, o atacante uruguaio, que há bastante tempo está nos planos do Vasco, pode chegar na metade do ano. Vocês lembraram que antes das contratações do Garré e do Nuno Moreira, o Vasco chegou a um acordo com o América, mas o Brian só poderia ser contratado na metade do ano, né? Pois então, não há nenhuma chance desse acordo ser retomado para julho. Primeiro porque o Vasco já fez um investimento na contratação de outros atletas e depois porque o Brian Rodrigues está jogando muita bola com a camisa do América. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos assistentes do André Jardine, o técnico do América, e ele me contou que o Brian se tornou titular absoluto como nunca havia acontecido desde que o André Jardine chegou ao clube mexicano. Tem jogado demais. Por exemplo, na vitória por 3-0 desse final de semana contra o Tigres, Brian Rodrigues marcou 2 gols. Peça super importante, cara decisivo nos jogos grandes e que terá sua permanência garantida no futebol mexicano. Só para completar sobre o Vasco, o presidente Pedrinho afirmou que vai batalhar nos bastidores para que Flamengo e Vasco se enfrentem em São Januário. O jogo é com o mando do Vasco. O Flamengo soltou uma nota alegando que exige garantias de segurança e também da polícia, além da presença das duas torcidas. Hora de falar sobre a dança das cadeiras entre técnicos de futebol. Batemos um recorde, mesmo no Campeonato Brasileiro, que é a liga entre as mais importantes do mundo, que mais demite técnicos, a gente nunca havia assistido à demissão de um técnico logo na primeira rodada. E isso aconteceu no final de semana. O Mano Menezes foi dispensado depois da derrota do Fluminense por 2-0 contra o Fortaleza. Mas não deve parar por aí. Zubeldia, treinador do São Paulo, bastante ameaçado, pode ser dispensado nessa quarta-feira em caso de derrota na Libertadores da América para o Tajeres na Argentina. Pedro Caixinha, comandante do Santos, é outro muito ameaçado. E foi o próprio Marcelo Teixeira, presidente santista, quem colocou enorme pressão no treinador. Depois da derrota de virada por 2-1 para o Vasco em São Januário, o Marcelo Teixeira deu uma entrevista coletiva admitindo que é inadmissível perder um jogo daquele, que o Santos tinha a obrigação de fazer 3 pontos, mesmo atuando na condição de visitante, e que os gols levados pelo Peixe não eram aceitos, ou não seriam mais aceitos dali em diante. Falei sobre o Zubeldia, falei sobre Pedro Caixinha, quero contar que Fábio Carille também não deve terminar a temporada como comandante do Vasco. Não fosse pela virada do Cruz-Maltino diante do Santos nesse final de semana, e é possível que inclusive o Carille já tivesse caído no próprio fim de semana. Pressão gigante do torcedor Cruz-Maltino, que não confia no atual comandante. Enquanto o Vasco perdia por 1-0 no intervalo do jogo, a pressão era total, pedindo a dispensa do técnico. Quero falar também sobre Gustavo Quinteiros, que chegou com pompa e circunstância no Grêmio no início dessa temporada, até porque trabalhou muito bem na Argentina em 2024. Mas primeiros resultados e o desempenho do Grêmio, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Gaúcho, foram aquém, deixaram a desejar. E o Quinteiros também não parece ter vida muito longa no futebol nacional. Cola, boa noite. É verdade que o Vasco fez outra proposta pelo Brian Rodrigues para vir no meio do ano? Obrigado e abraços. Alessandro, deixa eu mandar uma mensagem para alguém que trabalha com o André Jardine. André Jardine te falou algo? Te falou algo sobre o... Pera aí. Brian Rodrigues, tinha esquecido o nome do cara. Velhice é foda, né? Brian Rodrigues. Esse cara era meio que uma espécie de 12º jogador, e o Jardine não queria, porque ele não queria negociá-lo de jeito nenhum, tá? O que você acha do melhor cabeceador do mundo? O pirata do Vascão maior do mundo. Cara, o Verratti é foda, né? Um gol e uma assistência de cabeça. Verratti que tem o maior número de gols marcados entre todos os centroavantes do futebol brasileiro desde a estreia dele no Vasco. Tem até esses números, deixa eu só trazer direitinho para vocês, até porque formação é sempre o nosso esporte. O Verratti tem 57 jogos, 23 gols e 4 assistências. 57 jogos, 23 gols e 4 assistências. Ninguém fez tantos gols entre os centroavantes que atuam no Brasil desde que o argentino estreou por aqui. Payet tem alguma chance de continuar no Vasco, Gelson? O Payet quer ficar. Ele, inclusive, revelou que usou esse período sem jogos para emagrecer, para entrar em forma, para se colocar em melhor condição
mas a posição do Vasco hoje é de liberá-lo no fim do contrato, a menos que ele arrebente nessas rodadas que restam do Campeonato Brasileiro, e na Sul-Americana a tendência é que ele não fique, tá? Preciso te falar agora sobre as maiores fornecedoras de material esportivo em atividade no Brasil. Você tem alguma ideia de qual marca está mais presente entre os 20 clubes da Série A? Acertou quem citou Adidas e Umbro. Cada uma delas tem 4 clubes na primeira divisão. A Adidas tem parceria com Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Inter. Já a Umbro conta com Fluminense, Grêmio, Santos e Sport. Na sequência aparece a Puma com 3 clubes, Palmeiras, Bahia e Red Bull Bragantino. A Puma que só tinha o Palmeiras e acabou de se associar ao Bahia e ao Red Bull. A Volt conta com Fortaleza e Vitória. O Vozão é a fornecedora de material esportivo do Ceará, a 1913 do Juventude. Nos casos de Ceará e Juventude são marcas próprias. A Reebok faz os uniformes do Botafogo, a Capa faz os uniformes do Vasco, enquanto a New Balance produz os materiais do São Paulo. Tem ainda a Atleta, que cuida do Mirassol, e a Nike, que nesse momento conta apenas com o Corinthians, mas já fechou acordos com Vasco e Atlético Mineiro e também negocia para ser a fornecedora de material esportivo do Grêmio, Vasco e Galo para 2026. A ideia em relação ao Grêmio é o mesmo período. Nicola, você foi inocente sim no vídeo da manhã ao achar que os empresários não influenciam na convocação da seleção brasileira. O tema é muito bom e o Janderson me permite uma oportunidade de falar mais sobre o assunto. Na semana passada, o craque Neto contou lá no programa dele, ou mostrou no programa dele, de quem eram os jogadores convocados para a seleção na última data FIFA. E 9 dos jogadores da seleção que foram chamados são do Giuliano Bertolucci. É um número que chama muito a atenção, especialmente porque depois do Bertolucci, o que mais tem jogadores conta com 3 atletas. A diferença é que o Bertolucci não é que ele é o maior, ele é muito maior do que todos os empresários. E às vezes o jogador nem é dele, mas os empresários procuram o Bertolucci para fazer negócio. Eu não acho que a seleção precise de favores para aceitar intimidações ou recomendações de empresários. Tá? É uma entidade que fatura mais de 1 bilhão por temporada, que tem dívida zero, enfim, mas posso estar sendo inocente, posso estar sendo ingênuo sim, mas eu não acho que faz muito sentido. Agora, em relação a clubes, é muito claro para mim que o Bertolucci tem enorme influência. O São Paulo deve 60 milhões de reais para ele, o Corinthians deve mais 40, são cerca de 500 milhões de reais de dívidas dos clubes brasileiros com o Giuliano Bertolucci, tá?